Olá, meus queridos alunos, eu sou a professora Palmira Bernardino. O que os motivou a procurar estudar num curso na modalidade à distância? Hoje, na nossa conversa, eu acredito que ficará mais claro todos esses objetivos que os motivaram a procurar esse curso. E para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de educação à distância. O que o MEC estabelece nessa modalidade de educação para oferta de cursos à distância? Então, o conceito do MEC, e isso está no portal, diz que a educação à distância é a modalidade educacional no qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios tecnológicos. Enfim, essa definição ela está presente no decreto 5622 e vocês observarão, à medida que nós conversarmos a respeito de educação à distância, que ainda nesse ano já saiu uma normativa que estabelece regras ou legisla melhor um pouco essa modalidade de educação. Dando continuidade, vamos pensar quais são as características da modalidade de educação à distância. Primeira característica, existe a separação física de professores e alunos. Existe a flexibilidade, seja de tempo, onde o aluno está resolvendo as atividades em um tempo e o tutor e o professor estão em outro determinado tempo, não é? Não existe a necessidade de estarem sincronicamente juntos. Existe a simultaneidade entre estudo e o trabalho. Isso quer dizer o quê? Que eu não preciso deixar o meu trabalho para ingressar num curso à distância. O que me possibilita, então, a alcançar geograficamente mais pessoas, porque muitas deixam de trabalhar para ingressar em um curso superior. Existe a interatividade que é proporcionada pelas tecnologias. No decorrer também da nossa conversa sobre educação à distância, vocês vão perceber que existia pouca interatividade no início da educação à distância. O estudo colaborativo, que nada mais é do que a possibilidade que uma sala de aula virtual oferece aos alunos aprender um com os outros, o professor aprender com os alunos. Então, isto é o estudo colaborativo. A capacidade de aprender e de se adaptar a situações novas, porque na educação à distância, na sala de aula virtual, você vai ver que existem várias possibilidades de metodologias para você aprender. Então, você vai ter também que ter essa capacidade de aprender em situações novas, né, e inovadoras também. A autonomia nos estudos, essa é a característica fundamental. O aluno tem que ser autônomo. Você, para aprender à distância, não pode depender de alguém que esteja ali te conduzindo, como no ensino presencial. Essa característica da autonomia, ela está muito presente na educação à distância. E, enfim, essas características, elas sintetizam o que nós esperamos do nosso aluno do CA, do Centro de Aprendizagem, né, de Ensino e Aprendizagem em Rede. Vamos conversar então um pouco também sobre o histórico, como é que começou a educação à distância. Brevemente falando, em 1850 já existem os primeiros registros de educação à distância. E então começamos a primeira geração, a segunda geração, a terceira e a quarta, com as características que são a primeira geração, o ensino por correspondência. Pessoas assim mais da minha idade já ligam o ensino por correspondência no Brasil ao Instituto Universal Brasileiro. Só que em Boston já iniciou as primeiras ações de educação à distância. Depois na Suécia, no Reino Unido, enfim. Para o Brasil veio lá para o Instituto Universal Brasileiro, mas antes o Jornal do Brasil começou a ensinar por correspondência um curso de datilografia. E o Instituto Universal Brasileiro, curso de datilografia,
cursos de ensino técnico, de eletricidade, consertos de alguns equipamentos. As características dessa modalidade de educação à distância, no início, é que não existia muita tutoria, e aí ela acontecia mais numa instrução por correspondência, então era material escrito, orientando o aluno naquilo que ele teria que fazer. E a interatividade que acontecia era o aluno com material escrito, apenas. Já na segunda geração, aí já começamos com rádio e televisão, nós já vimos que algumas instituições, como o SENAC, já começaram a oferecer cursos que não eram só cursos técnicos, mas também outros cursos, como Fundação Roberto Marinho, com telecurso segundo grau. Enfim, saiu do ensino técnico para também contribuir para o ensino médio, né, numa perspectiva aí à distância de um ensino da educação básica. A tutoria era atendimento esporádico por telefone, isso quando era possível, porque chegava também em alguns lugares que não tinham telefone para poder conversar com os alunos. E a interatividade era pouca ou nenhuma interação do professor com o aluno. Aqui nós estamos vendo, né, nessa época nós tínhamos o rádio. Então o rádio contribuiu para a disseminação da educação à distância. Na terceira geração, nós estamos vendo a integração do áudio, vídeo e correspondência. Então, já era uma integração de tecnologias e as instituições de ensino começaram a utilizar vídeos e fitas cassete para oferecer, então, essa mediação com o aluno ou então oferecer o conteúdo de forma auditiva, não só impressa. A tutoria, o suporte e a orientação ao aluno era feita por correspondência ou então transmissão a rádio, mas então era uma via de mão única. O aluno não interagia, na verdade era o professor que interagia com o aluno através, né, ou por meio dessas tecnologias como rádio e cassete. Agora chegamos na quarta geração, também há controvérsias. Buscando, né, na internet ou em outros livros de pessoas que abordam todo esse percurso da educação à distância, eles estabelecem outras gerações. Então, na quarta geração, nós estamos vivenciando agora que são as aulas virtuais. Então, nós temos nossos ambientes virtuais de aprendizagem, que são as nossas salas de aulas virtuais. E ocorreu o quê? Uma disseminação em massa dessa modalidade. Por quê? Porque as tecnologias propiciaram isso. A Universidade Aberta do Brasil, então, com cursos de diferentes áreas do saber, começaram a ofertar o ensino superior, assim como também instituições da rede privada. Começaram a oferecer cursos na modalidade à distância. Quais são as características da tutoria nessa perspectiva de sala de aula virtual? Existe um atendimento regular por um tutor ou uma tutora, uma comunicação síncrona ao mesmo tempo e assíncrona também. E a interatividade começou então a uma interação em tempo real. Eu posso estar com o meu aluno conversando e tirando as dúvidas em tempo real com ele. E também realizado por vários atores. Atores da educação à distância, como o professor, o coordenador, o tutor presencial ou o tutor à distância, eles têm a possibilidade de fazer essa interação com o aluno. Quais são os avanços da modalidade à distância? E aqui nesse momento eu quero conversar com vocês numa perspectiva da Belloni, a Maria Luísa Belloni. Ela diz que a educação aberta e à distância, ela aparece cada vez mais no contexto das sociedades contemporâneas como uma modalidade de educação extremamente adequada e desejável para atender às novas demandas educacionais decorrentes das mudanças na nova ordem econômica e mundial. Olha só que legal isso que a Belloni está dizendo. Ela está dizendo que nós vivemos num contexto
de uma sociedade tecnológica, sociedade da informação, e que, por motivos vários, está propiciando o avanço da modalidade de educação à distância. Ela diz ainda, né, que as mudanças sociais, elas vêm ocorrendo em ritmo acelerado e são, né, espantosas os avanços das tecnologias de comunicação e informação, e isso provoca mudanças no contexto, né, do campo da educação. Então, a educação tem se beneficiado disso. O Plano Nacional de Educação já permite, né, no seu planejamento, lá na hora de elaborar o plano, já colocar que a educação à distância vai contribuir para que cada vez mais pessoas alcancem o ensino superior. E nós veremos agora mesmo na normativa 11, até mesmo a educação básica sendo ofertada à distância. Qual que é o perfil do aluno EAD? Como é que está hoje no Brasil? Eu busquei dados da ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância, de 2016, que diz que 79,17% dos matriculados são do sexo feminino. Então, as mulheres estão buscando mais cursos na modalidade à distância do que os homens. A idade está a maior, né, a taxa mais alta, de 33,33%, está na faixa de 18 a 24 anos. Geralmente, quando a gente vai elaborar um plano para a oferta da modalidade de educação à distância, a gente busca dados, né, informações onde a idade de 18 a 24 anos o aluno esteja mais fora da escola, porque ele já terminou a educação básica. Outro perfil do aluno é aquele que gosta de aprender por si próprio. Então, é aquela característica que eu disse da autonomia. O aluno tem que ser autônomo, ele gosta de aprender, ele gosta de buscar por ele mesmo conhecimento. Ele assume responsabilidades, porque ele sabe que ele tem prazos para cumprir, ele tem que realizar leituras, tem que assistir vídeos, tem que buscar novas referências, e ele tem a capacidade de gerir o seu próprio tempo de estudo. Então, voltando àquela característica que eu disse que da dificuldade geográfica, nós temos aqui agora um momento onde se eu continuo trabalhando, ou se eu estou afastado dos grandes centros, ou se eu estou longe da possibilidade de conexão, eu posso baixar meu material, eu posso fazer as leituras, posso assistir aos vídeos, posso realizar as atividades, e assim que eu estiver conectada, eu vou colocar as minhas atividades na minha sala de aula virtual. Então, essa capacidade de gerir o seu tempo de estudo, ela é fundamental para quem ingressa num curso à distância. E quais são as características de sucesso do aluno EAD? Primeiro, nós já falamos algumas. O aluno tem que ser bastante participativo, ele tem que gostar de estar nos fóruns de discussão, conversando, se expondo, colocando seu pensamento, buscando outros conhecimentos. Então, ele tem que ser participativo, ele tem que ser disciplinado. Não dá para um aluno que quer ter sucesso na EAD não ter a disciplina, porque ele precisa também de tempo. Estudar EAD não implica em não ter tempo. Ao contrário, você tem que gerir o seu tempo. Ele tem que gostar de ser colaborativo, porque você vai enfrentar situações onde o seu colega precisa de aprender com você e que você também quer aprender com o seu colega. Então, colaborar no ambiente virtual de aprendizagem, nos encontros presenciais, é fundamental. Ele tem que estar motivado, ele tem que estar querendo mesmo aprender. E essa característica, ela é fundamental. Você tem que ser motivado, você tem que gostar de buscar novos conhecimentos. Tem que ser curioso. Você tem que, eu não sei sobre essa tecnologia, eu quero aprender a respeito dela, porque isso vai ser um diferencial na hora dos meus estudos. Ele tem que ter leitura. Então, o aluno também tem que gostar de ler, tem que buscar mais materiais na internet. O professor oferecer uma referência, busca outras referências, faça contrapontos, estabeleça aí um momento de leitura, porque isso é fundamental. E ele tem que ser autônomo, como eu disse para vocês antes.
Não é como no ensino presencial, que desde o momento que o professor entra na sala de aula, ele conduz de forma a tutoriar aquele tempo que tem de aula ou de próximas atividades. Não que você vá se sentir abandonado, ao contrário, você tem um suporte dentro da sala de aula virtual do seu tutor, do professor da disciplina, do coordenador do curso e conta também com o tutor presencial. Enfim, não existe abandono. Com um clique, você consegue falar com o seu tutor ou com algum dos atores envolvidos nesse processo de ensino e aprendizagem. E então, eu trouxe para vocês também esses atores e esse suporte que você terá durante a oferta de todas as disciplinas do seu curso. As tecnologias que são fundamentais, não é? Nós temos, então, tecnologia, nós precisamos de um computador, nós precisamos de uma internet, nós precisamos de usar um vídeo, nós temos que ter um embasamento para usar essas tecnologias e nesse momento você tem que ser curioso. Você tem um polo de apoio presencial, onde você encontra o coordenador do polo, o seu tutor, as atividades que você vai realizar presencialmente, porque a normativa estabelece que você não pode realizar todas as atividades online. As avaliações, elas têm que ser presenciais, as avaliações prova. Você tem algumas avaliações no ambiente virtual, que é a sua sala de aula, e você tem avaliações que são as provas, que estão no polo de apoio presencial. A sua sala de aula virtual, como nós já conversamos aqui, onde você encontra seu tutor à distância, onde você encontra seu professor, as atividades online. O tutor à distância, que está com você em qualquer momento, o ambiente virtual de aprendizagem, tem um espaço para você tirar dúvidas com ele antes de postar a sua atividade. Qualquer dúvida que surgir, você pode falar com o seu professor também. O tutor presencial que você vai encontrar no polo de apoio presencial. Além de contar com, então, a contribuição do próximo ator, que é o professor, e o tutor à distância, você pode se reportar ao polo. Lá você tem um laboratório de informática, você tem um laboratório, tem biblioteca, que você pode realizar atividades com o suporte do tutor presencial. E o professor, que tem aí características também para ajudar você no processo de construção do seu conhecimento junto com o tutor à distância e o tutor presencial. Qual que é a legislação vigente hoje? Em que está fundamentada a modalidade de educação à distância? Nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de 96, mas ela vem sendo retomada e a normativa 11, ela vem reforçar a Lei de Diretrizes e Bases. A normativa 11, que saiu agora em maio de 2017, que acabou por dando a oportunidade de oferecer a educação básica do ensino médio, a possibilidade de aprender à distância. Então, escolas que queiram oferecer a educação básica do ensino médio à distância poderão, né, se adequar a essa normativa. O ensino superior também tem algo a ver com os polos, algumas alterações sobre os polos de apoio presencial. Um curso também na modalidade à distância está fundamentado nas diretrizes curriculares nacionais e no Plano Nacional de Educação, o PNE. Quais são os pilares de educação à distância que nós acreditamos? Onde é que nós estamos fundamentando nossa educação à distância? Eu falei para vocês a Maria Luísa Belloni agora mesmo, então retoma a Maria Luísa Belloni, que diz que o aluno tem que ter autonomia, então a autonomia do aluno adulto e a capacidade de gerir seu próprio processo de aprendizagem. Esse é um pilar para você construir, né, para construir o seu aprendizado. As novas funções e características do professor. Quer saber uma? O professor agora tem que gravar uma videoaula. Olha só, eu estou aqui, eu adquiri uma nova função. Ao invés de estar à frente com os meus alunos, estou à frente de uma câmera. Então, eu preciso também desenvolver algumas habilidades para lidar com essa tecnologia.
a forma de falar, a forma de me reportar aos alunos que não estão me vendo. Então, essa é uma nova função e característica do professor. A mediatização intensiva do processo de ensino-aprendizagem é o uso das mídias. Seja qual mídia for, se é uma ferramenta de conversa, como o WhatsApp, e isso pode ser usado para a gente estreitar as nossas distâncias. Se é um chat também, é um fórum, é um glossário, enfim, o uso intensivo de mídias. E uma flexibilidade institucional e pedagógica. A flexibilidade pedagógica é fundamental. Nós temos aí, então, um planejamento que ele é flexível. À medida que nós vamos ofertando uma disciplina, todo o CA se mobiliza para compreender como é que os alunos estão aprendendo, como é que está o aproveitamento pedagógico desses alunos, e ele tem que ter flexibilidade para poder pegar essas informações e transformar um planejamento melhor em um planejamento melhor. Bom, nós encerramos a disciplina de introdução à educação à distância no que se refere à apresentação dessa disciplina. E o meu desejo nesse momento é que você tenha bons estudos nessa disciplina, nas próximas disciplinas, que você se dedique e que você não deixe de procurar tutor e professor para que você possa construir o seu aprendizado e sair bastante fortalecido nesse processo. Um grande abraço e nós nos falamos ainda nessa disciplina.